Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Quero que vocês sejam bem-vindos aqui à nossa primeira videoaula, né? Eu sei que tá sendo um momento difícil para todo mundo. Essa pandemia é um momento novo. Mas vamos superar, né? Vamos ter um pensamento positivo, que vai dar tudo certo. E daqui uns dias nós estaremos juntos de novo na sala de aula, né? Vamos pensar positivo. Sei que está difícil aí, mas força para todos nós, né? Vamos à luta. E a gente vai começar a nossa aula aqui de Geografia, comigo, né, professor Jefferson, do 7º ano. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é a formação do território brasileiro. E vamos começar a falar um pouquinho do início da formação do território do nosso país, né? Vocês podem ver nesse mapa aqui, ó, por exemplo. E quando os portugueses chegaram, né, nas terras que hoje formam o nosso país, o Brasil, haviam diversas tribos, né, indígenas, vários povos indígenas, como vocês podem ver aí ler nesse textinho, cerca de 4 milhões de indígenas somente no território que hoje forma o Brasil, né? Existem estudiosos que afirmam que em toda a América Latina, em toda a América, existiam entre cerca de 10 milhões de indígenas, né? E a grande maioria, infelizmente, devido à colonização dos povos europeus, foi morta, né? Foi varrida, seja por motivo de doença, guerra, etc. E vocês podem ver nesse mapinha aqui, ó, a imensa quantidade de povos que existia, né? Tem o Tupi-Guarani, G, Aruac, vocês podem ver detalhadamente aí, esse mapinha. Pronto. Acho que vocês já viram na disciplina de História que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles não tinham o território inteiro do que hoje forma o Brasil, né? O pedaço que pertencia a Portugal, né, digamos assim, de terras que pertencia a Portugal, era apenas esse daqui, ó. Essa linha, vocês podem ver que essa linha divide aqui o território do que pertencia à Espanha. Vou riscar aqui para vocês verem. Essa linhazinha aqui, ó, preta, ela divide de um lado, do lado esquerdo aqui a oeste, o território da Espanha, e do lado direito o território de Portugal, né? E aqui, como vocês podem ler nesse texto, para garantir que essas terras que foram ocupadas aqui por Portugal, essas que eu estou passando aqui com lápis, ó, vou colocar o laser. Vou colocar o laser aqui para a gente ver direitinho. Espera um momentinho, pessoal. Aqui, achei. Tenham paciência aí que é a minha primeira videoaula com vocês. Nas próximas semanas a gente vai melhorando. Pronto, pessoal. Para ocupar esse território aqui, ó, e impedir a invasão de outros povos, né, que queriam conquistar também o território brasileiro, né, os franceses, que vocês estão vendo aqui no textinho, franceses, holandeses, os próprios espanhóis, né, que já tomavam conta dos outros países da América Latina, né, a partir do Tratado de Tordesilhas, Portugal, né, e para impedir essa invasão desses outros povos, Portugal promove o quê? As capitanias hereditárias. Ele pega o território que pertencia a ele, né, a Portugal, e divide entre várias capitanias, que seriam mais tarde formariam os estados que a gente vive hoje, né? A gente está vendo aqui nosso estado, que hoje é o nosso estado Pernambuco, vê como ele era antigamente, era bem maior do que é hoje. E essa foi uma maneira de Portugal dividir o território e distribuir entre aqui, ó, entre a administração de nobres, né, ou funcionários de sua confiança. Mas, eu tenho umas terras lá no Brasil, estou precisando que vocês tomem conta para que os holandeses, franceses, espanhóis, ingleses não invadam essas terras. Vamos para o próximo slide. Bem, como vocês também devem ter visto em história já,
pode até não ter lembrado, quando os portugueses chegaram lá no nosso país, lá em 1500, um achamento, um descobrimento, mas essa palavra não é muito mais usada. Estão procurando outros significados, como a vinda dos povos europeus, né, ao território brasileiro. Eles se instalaram primeiramente aqui, pessoal, no litoral brasileiro, que era o território que pertencia a eles. Vocês estão lembrados lá do Tratado de Tordesilhas, né? Aqui a listinha que dividiu o Tratado de Tordesilhas. Essa daqui é tracejada. Esse território aqui, portanto, pertencia a Portugal. Só que a exploração do nosso território começou primeiramente pelo litoral. Os portugueses não só vieram a explorar depois o território interior, né? Depois, eles começaram explorando aqui o litoral porque tinha muitas riquezas para o comércio, que era principalmente o pau-brasil, no comecinho, aqui nesse comecinho aqui, nessa área verde, no século XVI, que vai de 1500, 1501 a 1600. Os portugueses ficaram concentrados mais aqui no litoral e os principais produtos que eles extraíam daqui e levavam para a Europa para comercializar lá e ganhar dinheiro, né, enriquecer, era um pau-brasil, que foi o que deu nome a árvore que deu nome ao nosso país, e a cana-de-açúcar. Portanto, durante o século XVI, que é esse daqui, ó, as principais matérias-primas para o comércio de Portugal, que eles extraíam daqui do Brasil, eram o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Ao longo dos outros séculos aqui, pessoal, ó, século XVII, que aí vai de 1601 a 1700, eles foram entrando mais ao território, adentrando mais, explorando, né? Mas a ocupação maior mesmo foi no litoral. Até hoje, a maioria da nossa população vive ou no litoral ou próximo ao litoral, né? No máximo 200 quilômetros de distância do litoral, né? Ainda estamos muito concentrados. Depois, no século XVIII, né? Que vai de 1701 a 1800, eles foram entrando mais aqui ao território, que aí já teve a exploração do ouro, né, nas Minas Gerais, que foram descobertas jazidas de ouro. E aqui no século XIX, de 1801 a 1900, são as áreas que vieram a ser ocupadas depois, né? A área da Amazônia, principalmente, que é uma região de difícil acesso. Né? E aqui, ó, eram fortes portugueses. Né? Ao longo do tempo, como eu tinha falado para vocês lá, isso aqui era o Tratado de Tordesilhas. Só que com essas explorações aqui, ó, nessas setinhas vermelhas, vocês estão vendo, os portugueses foram entrando no território que pertencia antes, né, o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha, como a gente viu no slide anterior. Eles foram entrando nesse território, invadindo e conquistaram, né? Aí eles fizeram alguns fortes, que vocês estão vendo aqui nesses triângulozinhos pretos, né, cinzas. Foram fortes que eles fizeram para defender o território que eles já haviam conquistado do Brasil. E essas partes aqui, ó, em tracejado, né, em diagonal aí, foram territórios que, através da política, né, e de compra de território, como do Acre aqui que foi comprado, o Brasil conseguiu aumentar o seu território ainda mais. O sul aqui do Rio Grande do Sul, Roraima, Macapá e o Acre aqui. Né? Vamos lá para o Amapá, perdão. Vamos lá para o próximo. Esqueci de colocar o texto aí, vocês podem rever o texto aí, né? Falando um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Pronto, pessoal, esse mapinha aqui já é um pouco mais recente, né? Do século XIX, de 1801 a 1900. Ele mostra um pouquinho da exploração econômica do Brasil naquela época. Aqui, ó, ainda tem, né? No litoral do Nordeste, né, aqui, ó, né, a capital do nosso estado, Recife, tá aqui, ó. A gente ainda tem uma grande exploração da cana-de-açúcar, uma pequena parte de fumo, de algodão aqui em roxinho, ó, em lilás, né?
Em verde temos a pecuária. O que é a pecuária, pessoal? Principalmente a criação de gado bovino, mas também tem a criação de gado caprino, né? Que é o que a gente chama de bode. Mas o principal é o gado bovino, né? Boi, vaca, etc. E nas outras regiões, ó, a gente tem o café lá em São Paulo, né? Que foi o que deu grande destaque lá para a economia de São Paulo, que eles puderam desenvolver, né? Se tornar hoje o principal, a principal economia do país foi a partir do café lá, e depois eles cresceram com a indústria, né? Com dinheiro vindo do café, eles transformaram isso e produziram, criaram uma grande indústria. Mas também tinha a cana-de-açúcar, tá em vermelhinho aqui, ó, tá vendo? Lá no Espírito Santo, pertinho, próximo à Vitória, Rio de Janeiro. O Sudeste também produziu bastante cana-de-açúcar e principalmente café. Lá em Minas Gerais também teve o ouro. Né? E aqui no Centro-Oeste, que seria Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, com a grande criação da pecuária bovina. Né? Eles criam muito boi até hoje. A cultura lá continua criando muito boi. Né? No sul do país tinha a produção de mate e também uma pequena produção de gado bovino, né? Uma tradição também forte lá. E aqui na região norte, ó, vocês veem que está, né, predominou aqui a exploração das drogas do sertão. E também da borracha. Pronto, pessoal. Obrigado por assistirem essa aula, né? Nossa primeira aula. Em relação às atividades, eu vou mandar o link para vocês responderem. Atividade online. É do Google Plataformas. Vou colocar o link abaixo. Vai ser uma resposta simples, como é a nossa primeira aula, né? Apenas duas respostas. Vocês respondem lá, vai chegar para mim automaticamente. Vocês já vão ter na hora o resultado, se vocês acertaram, se não. Né? Vai valer poucos pontos, é porque também não posso estar botando muitos pontos em uma atividade pequena. E a nossa primeira atividade é apenas. Né? Pronto, até a próxima, pessoal. Um forte abraço e tchau. Valeu!